Olá, gestoras e gestores de RPPS e demais investidores. Estamos aqui para apresentar nosso vídeo econômico mensal referente ao mês de março de 2021, que nós demos o seguinte título, né? Inflação. No vídeo de fevereiro, nós descrevemos como a inflação vem aumentando no mundo todo, basicamente por duas razões. Primeiro, uma completa desarrumação do sistema produtivo e de distribuição de bens e serviços pelo mundo todo por conta da pandemia, né? Nós tivemos restrições de voos, portos fechados, a China teve isolamento, e nós sabemos que a China fornece, né, matéria-prima e produtos acabados para o mundo todo, é uma grande importadora também, no caso do Brasil, de bens primários, de commodities, né, como soja e minério. Então, nós tivemos, por conta da pandemia, uma desarrumação completa do sistema de produção e distribuição de bens e serviços pelo planeta. Aliado a isso, nós tivemos uma inundação, uma verdadeira inundação de recursos sob o título de auxílio emergencial, completamente necessário num momento de pandemia, onde empresas médias, pequenas e muitos autônomos e pessoas que viviam de atividades em pequenos negócios ou em atividades individuais, que ficaram completamente alijados da percepção de receita. Então, os governos tiveram que entrar pesado, dando auxílio emergencial. Isso aconteceu no Brasil, nos países da Europa, nos Estados Unidos, em todos os países. E isso trouxe, no caso brasileiro, né, também o flagelo da inflação. Como no Brasil isso também aconteceu, nós temos aí, colocando aí na tela aí para vocês, como é que foi a variação do IPCA em fevereiro, né? Ele foi bem elevada, né, em relação a janeiro, foi um índice de 0,86%, um dos meses de fevereiro mais altos de alguns anos. Repara que em fevereiro de 2020, o IPCA foi de 0,25%. Né? Então, quando a gente compara mês a mês, porque existe uma sazonalidade na inflação, ele veio bastante mais forte, né? Mais pressionado. Olhando esse outro gráfico aqui, a gente também vê o IPCA acumulado, né? De 12 em 12 meses. Então, aqui no caso, fevereiro de 2021, a inflação acumulada de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 chegando a 5,20%. Né? Então, a gente nota que está acima da meta de inflação para esse ano, que é 3,75%, que é essa linha preta horizontal aqui. Esse é a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2021. Então, o acumulado está bem acima e a gente nota, né, que desde maio de 2020, os índices acumulados vêm em crescimento. Está aqui representado por essa seta azul. Então, isso não restou outra alternativa, senão para o Banco Central elevar a taxa de juros, a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. Então, nós sabemos lá no dia 16, 17 de março, a taxa Selic foi elevada de 2 para 2,75. Então, isso fez... o mercado já esperava isso e o mercado antecipou muito essa situação, então já querendo uma correção nos ativos de renda fixa, já, como se diz, já precificando esse movimento do Banco Central, que inclusive na sua ata disse, olha, nós devemos continuar a exercer um aumento da taxa Selic. Então o mercado já está colocando, precificando outros aumentos, provavelmente o próximo ainda nessa mesma magnitude de 0,75 pontos percentuais, na medida em que
quando o Copom eleva a taxa Selic, não é imediatamente que se tem um impacto de redução da inflação, que é por isso que ele faz, né? Ele aumentar a taxa de juros exatamente para inibir o consumo e tentar equalizar e fazer com que os preços se reduzam para que a meta de inflação seja atingida. Isso tem um tempo para esse efeito começar a acontecer. Então, outros aumentos da taxa Selic são previsíveis. A próxima reunião é no início de maio, dia 4 e 5 de maio, onde o mercado já tem isso como certo. Saiu na ata uma indicação que ele deve continuar esse movimento, e tem que continuar porque nós estamos com juro real negativo. O que é juro real negativo? É quando a taxa de juros está abaixo da inflação, ou seja, a aplicação do dinheiro na taxa de juros básicas não é suficiente para repor a perda que a inflação impõe à moeda. Nós estamos aí, né, no curto prazo com uma inflação de 5,20, uma taxa de juros de 2,75. Então, meu dinheiro perde 5,20 de poder de compra e o dinheiro aplicado só me repõe 2,75. Então, essa diferença é o juro real negativo. Isso está no mundo todo também, nós estamos vivendo um mundo de juros negativos por causa desse ambiente da crise sanitária, mas o Brasil está um pouco ao contrário do mundo, que está mantendo as suas taxas de juros baixas, né, próximas de zero na Europa e nos Estados Unidos, pegando grandes países também. E nós estamos aumentando e com perspectiva de aumentar mais ainda. Então, isso traz incertezas para as expectativas e o mercado também acelera esses movimentos. E foi justamente isso que fez com que as rentabilidades fossem negativas no mês de março. Mas daqui a um pouco a gente fala. Antes eu quero mostrar esse quadro aqui, que a gente pega, é um quadro muito bacana, feito lá pelo site e pelo grupo comandado pela Joane, né, Investimentos RPPS, para quem quiser acompanhar e seguir, investimentos.rpps.com.br. Né, a gente tem aqui, né, um resumo que eles fizeram referente ao Boletim Focus do dia 5 de abril. Peguei logo, né, o início do mês, porque aí já tinha março fechado. Então, repara que a expectativa do mercado de inflação para 2021 é 4,81, né? Um crescimento do PIB aí de 3% e uma taxa Selic fechando o ano em 5%. Então, é aqui que o mercado mostra qual é a sua expectativa, né? Ou seja, de que de agora, entrando em abril, nós estamos com 2,75, mas fecharíamos o ano com 5%. Ou seja, teríamos mais aumentos da taxa Selic de 2,25 pontos percentuais ao longo das próximas reuniões do Copom ao longo do ano. Isso, né, são expectativas, vamos conferir. E um câmbio lá no final do ano também a 5,35. Não vou nem comentar 2022, porque a gente está com tanta incerteza no ar. 2022 fica aí, vamos tentar olhar isso com um pouco mais de precisão, um pouquinho mais à frente. Mas nós tivemos, como eu falei, na renda fixa, né, o que aconteceu? O mercado quis mais prêmios de risco, que então elevou a taxa de juros pela qual eles querem o retorno do dinheiro. Isso fez com que o preço dos ativos no mercado secundário caísse. Pela marcação a mercado, a cota do seu fundo de investimentos de renda fixa deu negativa. Então, um movimento normal, mas foi isso que justificou a má rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa no mês de março de 2021. Paralelo a isso, a gente ainda tem algumas incertezas que também afetaram o mercado de renda fixa, como a dificuldade de aprovação do orçamento, que foi feito lá em setembro de 2020, e nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, dia 7 de abril, ele ainda não está aprovado,
né? Foi acusado de ficção, alguns números foram subdimensionados, outros superdimensionados, enfim, ninguém acreditou no orçamento, virou uma peça de ficção. Isso tira boas expectativas e aumentam as incertezas com condição principalmente da dívida pública, do déficit público, que é fundamental nesse momento e que vem causando muita preocupação, e para nós também, embora venha dando oportunidade, como a gente já vem apontando, as NTNBs mais longas estão aí dando para vocês um retorno em torno de 4,5% acima da inflação. Isso é em torno de 80%, 82% da meta de inflação dos RPPS. Então, a gente acha que isso é uma boa oportunidade de investimento. Na nossa carteira teórica, né, aqui a Mais-Valia, a gente tem uma carteira de investimentos teórica que a gente faz uma gestão como se fosse um RPPS dentro dos limites estabelecidos para o Progestão nível 2. Nós compramos NTNB a 4,50, 4,51 para essa carteira teórica, porque a gente acha muito interessante, e não deixamos de falar isso para vocês desde o início de fevereiro, né? Então, está em vídeo também, não é uma coisa dita a posteriori, está em vídeo, está no nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, no YouTube, Mais-Valia Consultoria, onde tem essas informações que a gente passa aí através de vídeos como esse aqui. Então, a gente tem aí o quadro de rentabilidade de renda fixa, né? O Selic e o CDI ficaram em 0,20 no ano, né? Aquele pouquinho, vão ali, não vão dar retorno bom para a meta atuarial, mas vão ali, aquela escadinha crescendo, né? E no ano, fechando o trimestre, com 0,5% ao trimestre, né? Isso deve se repetir, talvez um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais isso aqui, em função exatamente desses aumentos da taxa Selic meta que devem acontecer, né? Na realidade, o CDI e o Selic, eles são uma fração diária da taxa esperada para o ano todo, né? Como ele é de um dia para o outro, a taxa Selic over e o CDI, ele é 1,252 avos da taxa cheia, né? Ou da expectativa dela. Então, ele vai crescendo em escadinha. A gente tem aí o IRFM, os pré-fixados, né? Com aumento de taxa demandada pelo mercado, os preços caem, né? Se desvalorizaram em 0,84%, o IMAB em quase 0,5%, em 0,46%, o IMAB5 ficou ali com um tímido 0,34%, o IMAB5+, o que sente mais, caiu 1,17%, e aí como ele caiu, né, os preços caíram, e aí dá a oportunidade de compra, que a gente vem indicando desde fevereiro, e como eu falei, nós compramos para a carteira teórica da Mais-Valia, do RPPS Mais-Valia, essa queda de preço e aumento de taxa, né, que está proporcionando esse 4,5% nesse momento. O EMAS é CDI também, né? Você vê que ele é bem próximo do CDI aqui, né? 0,17, 0,20. Falando da renda variável, a renda variável, na nossa opinião, foi beneficiada. Nós também, para a nossa carteira, nós também aumentamos um pouquinho a exposição em renda variável também, e tivemos sucesso nisso, que o Ibovespa se valorizou 6% só no mês de março, ainda no ano ainda está negativo, em menos 2%, né? Mesmo com esse 6% positivo em março, ele ainda apresenta uma rentabilidade no ano, no trimestre, fechou com menos 2%, mas a gente repara que todos os outros principais índices, alguns que a gente selecionou, como o Small Cap subiu 4,5%, o IBX 50, 6%, o índice de construção, o imobiliário quase 10%, né? E o dividendo 7,57%. Então, a rentabilidade do segmento de renda variável foi bastante favorecida, até por esse momento de taxa de juros negativa e as incertezas também de orçamento, política,
sanitária, não afetaram muito a Bolsa. Até uma certa surpresa para a gente o vigor da Bolsa nesse ambiente ainda conturbado. Acho que é uma coisa para a gente ficar de olho. O IFIX, que é o índice do segmento de fundos imobiliários, ainda está sem uma tendência definida, mas, de uma maneira geral, ele caiu, teve uma desvalorização de 1,38%. A gente ainda considera uma boa aplicação. No segmento de investimento no exterior, o dólar teve uma valorização de 3%, né? Isso é capturado pelos fundos de investimentos no exterior, porque eles são referenciados no dólar, são preços de ações que são em dólar. Então, eles tiveram essa rentabilidade, mais a valorização dessas carteiras que compram ações de empresas, de grandes empresas, quer mundiais, quer empresas americanas, como Facebook, Tesla, Disney, Coca-Cola, e numa amplitude maior, como Mercedes, Deutsche Bank, enfim, empresas japonesas, dependendo do fundo, do segmento de investimento no exterior que você aplica. Se forem aqueles BDRs, eles estão mais concentrados, né, nas empresas americanas, mas a valorização foi muito boa, alguns acima de 14%. Então, vale a pena, se você ainda não começou, o limite é de 10%, né? Chegar até o final do ano perto de 10%, é uma recomendação que a gente faz. Então, ir aumentando progressivamente a sua exposição, o seu investimento em renda variável e investimento no exterior. E reduzindo as posições ligadas ao IRFM1, ao CDI, aqueles que renderam 0,20 no mês, que vão render 0,20, 0,22, 0,23 ao longo dos próximos meses, que não vão ser atrativos para a sua carteira. Então, é isso, né? Nossa conclusão é ficar de olho nas NTNs-Bs mais longas. Acho que já chegou o momento de começar a montar uma carteira. Se você não quiser comprar o título diretamente, né, você pode marcar ele na curva e tirar a volatilidade de mercado. Se não quiser fazer isso, fazer via fundos IMA-B 5+, que são os que compram essas NTNs-Bs mais longas que estão com mais taxa. Aumentar um pouquinho também, ficar de olho na renda variável e investimento no exterior. Os recursos novos, a gente recomenda que vá para esse segmento de uma maneira mais enfática agora, no mês de abril. É isso que nós vamos fazer na carteira teórica da mais-valia. No mais, temos que acompanhar esse cenário ainda de incertezas sanitárias de uma maneira geral, vacina, não vacina, compra, não compra, chega, acompanhar o orçamento e o próprio posicionamento da equipe econômica, né? Eu acho que ela está num momento em xeque e em choque, né? Ela está sendo muito questionada, ela está mais desprestigiada dentro do próprio núcleo do governo, anda tendo alguns conflitos, bate-bocas com o Congresso Nacional, isso não é bom para o ambiente, então vale a pena a gente ficar de olho nisso. Ainda vamos ter volatilidade no segmento de renda fixa ao longo dos próximos meses. Tomara que haja serenidade das autoridades, que isso venha a ser solucionado, que a gente venha a ter uma situação mais adequada com relação a isso, um melhor comportamento aí das autoridades e que cheguem a uma definição de crescimento. Sim, outra coisa que até agora ainda não saiu, né? A continuidade do auxílio emergencial começou agora, né? Ontem praticamente, dia 6, demorou um pouco isso também, mas vamos ver se ele consegue aí pelo menos tirar as pessoas do desespero e da perspectiva de passarem fome, né? Tá legal? Essas são as nossas recomendações. Vamos ficando por aqui e acompanhe a gente lá nas nossas mídias sociais, né, no Facebook, no Instagram e no YouTube também, é bem legal, se vocês puderem se inscrever, esse vídeo vai estar lá, e outros que a gente faz, sempre tentando transmitir conhecimento e fazendo a ligação, né, de aspectos básicos de investimentos, que até caem nas provas de capacitação,
com os fatos que acontecem diariamente no mercado. Tá legal? Vamos ficando por aqui, bons negócios e a gente se vê nas mídias. Muito obrigado.